Hoje são 29 de junho de 2026. O Brasil ganhou de 2-1 do Japão. Nós estamos indo para as oitavas de finais. É assim que fala? Se não for, vai ser assim também. Meu nome é Alice, eu tenho 29 anos e esse é o doc da minha vida. Eu tô cansada, primeiro porque eu tenho dormido muito mal nas últimas noites e porque uma gata minha tá no cio. E também tinha acabado a ração e eu só consegui comprar hoje. Então, hoje tá sendo pela constância, mas eu não quero fazer um vídeo por fazer. Então, o que é que eu vou trazer aqui pra vocês hoje no canal? Eu voltei a escrever. Depois de um bom tempo eu voltei a escrever. E eu tinha um notebook que meu pai havia comprado pra mim e pra minha irmã lá em 2013. Mas depois de um tempo ele ficou todo ferrado, e aí depois eu vendi pra comprar um tablet, também vendi esse tablet. Mas enfim, eu tenho o meu agora. E eu escrevi. Não vai ter nada a ver com a energia do 2-1, mas eu acredito que vai valer a pena compartilhar isso. Eu normalmente nomeio os meus textos e esse texto é Eu Me Arrependo. Eu fiz uma lista de 10 coisas que eu me arrependo e irei falar aqui pra vocês. Esse será o vídeo de hoje, tá bom? Número 1. Ter começado a namorar antes de me formar na faculdade. Eu lembro que assim que eu vim pra Salvador, minha tia falava assim, a irmã de minha mãe, olha, fulana não namora, fulana só estuda. Por que você não só estuda em vez de ficar aí beijando na torta direita? Porque eu beijava mesmo. Ficava assim, ó. E aí eu olhava pra cara dela tipo assim, querida, eu vivia presa em casa, eu vou beijar todo mundo. Mas eu me arrependo de ter focado. Obviamente que falar isso agora é muito fácil, né? Mas eu me arrependo de não ter focado nos estudos, muito mais nos estudos do que experimentar o mundo, né? Eu me arrependo. Eu deveria ter me formado bem cedo, eu tinha capacidade para isso, de me formar ali até antes dos 20, na faculdade, mas eu tava com a mente muito confusa, né? Minha infância e minha pré-adolescência foram insanas. Vamos lá. Não sei se tá soando pra vocês, mas minha voz tá rouca porque eu gritei muito com o jogo. Segundo ponto, ter demorado tanto para gravar vídeos para a internet. Sim, eu acho que desde quando eu assisti a Kéfera aqui no YouTube, eu sentia um desejo de gravar para a internet, inclusive aqui pro YouTube, mas eu não sabia o que falar. Eu tentava tudo. Uma vez eu gravei no interior contando um pesadelo que eu tive. Inclusive, eu acabei de lembrar agora. Que loucura! Uma vez eu tive um pesadelo barra sonho, que era tipo aqui onde eu moro, no bairro, só que com a Anitta. E é muito louco isso. Que era tipo assim, ela vinha. Não era uma coisa boa não, desculpa aí, viu, Anitta, mas não era uma coisa boa não. Que doideira. Não tem na internet, porque era outro canal, eu acabei deletando vídeos, tem muito tempo. Mas veio agora na minha mente. Isso foi lá em 2021. 2021. Eu me arrependo de ter perdido a minha virgindade com 18 anos. Eu deveria ter esperado mais. Deveria. Eu acho uma perda de tempo. Inclusive trouxe muitos problemas pra mim. Eu lembro que eu tava no ensino médio e tinha uma menina que ela só chegava falando que tava em altas com o namorado dela e as meninas só falavam disso. E aí ficava, e aí você faz isso, aquilo? E eu ficava, meu Deus, não tenho nada pra falar com esse povo. E eu meio que perdi assim por pressão, sabe? Tipo, ai, todo mundo faz. Não é que eu sou Maria Vaz com as outras, é tipo assim, pra me deixar em paz, porque ai, a Alicezinha.
E não mudou nada na minha vida na época. Nada, nada, nada. Muito pelo contrário, só me trouxe chatice. Porque eu esperei fazer meus 18 anos. E quando eu iniciei minha vida sexual, eu me julguei. E perdi o foco de coisas que, pra mim, hoje são muito mais importantes. Né? Eu poderia ter investido aquele tempo e aquela energia em outras coisas. Quarto ponto, né? Isso. Eu me arrependo de ter demorado tanto em me aceitar como oraculista. Porque a espiritualidade na minha vida se manifestou desde muito jovem. Mas bem evidente assim com o relacionamento que eu tive. Eu vi um dos meus primeiros guias lá em 2017 com um ex-namorado que eu tive, que ele era do candomblé, o pai dele também. Mas eu não aceitava aquilo não, velho. Eu falava, oxe, é ruim, e corri. Corri muito. Mas eu me arrependo de não ter estudado, sabe? Eu fui bem preconceituosa, eu me arrependo. Porque sempre saía nos jogos que havia caminho ali para o sacerdócio. Eu corria que nem porque eu achava que seria necessário eu estar num templo, num terreiro e tudo mais. E hoje eu entendo que é outra forma, né? É de outro jeito. E depois que eu aceitei, minha vida ficou muito mais tranquila. E fez eu me aceitar também, entender muitas coisas sobre mim. Agora é o quinto. Eu me arrependo de ter mentido tanto no passado, teria me poupado muito sofrimento. Sim, eu apanhava muito quando era criança, muito por nada, assim, papo de besteira, espirrar na minha mãe. E pra evitar apanhar constantemente, eu mentia mesmo. Ah, você fez isso? Não. Você tava em tal lugar? Não tava. Você tava fazendo tal coisa? Não tava fazendo, sabe? Só pra não levar uma surra, porque, por exemplo, eu lembro de uma cena que eu não vou esquecer nunca. Ou vou ressignificar, sei lá, de alguma forma. Eu lembro que minha mãe tinha sempre uma mania de fazer uma faxina muito louca em casa. E aí, quando ela tava muito nervosa, ela começava a faxinar a casa toda. Só que era uma faxina estressada, brigando todo mundo. E um dia nós tínhamos uma sanduicheira e a sanduicheira tinha a basezinha dela ficar assim na vertical, né? E ela só deixava na horizontal e eu coloquei na vertical. Aí ela foi me dar um tapa. Eu só via na cara assim. E eu lembro que eu fiquei chorando e perguntando pra Deus qual era o sentido de viver aquela vida. Porque minha mãe me deu um tapa porque eu botei a sanduicheira do jeito que foi feito pra colocar a sanduicheira. Não toque na sanduicheira, eu quero a sanduicheira daquele jeito. E eu passei a mentir muito pra evitar as surras, que eram constantes. E acabou que isso foi me acompanhando até uma certa fase aí da vida adulta. Isso me prejudicou muito, muito, muito. Então hoje em dia eu não minto de jeito nenhum, porque me evita estresse. Você não tem que ficar amarrando ponta, sabe? E é sim, sim, não, não e acabou. Isso aqui é um pouco pesada, mas... Enfim, número 6. Eu me arrependo de não ter denunciado os meus abusadores quando eu era mais nova, por medo de retaliação familiar e julgamento da sociedade. Hoje em dia ainda é muito difícil você fazer uma denúncia de pessoas que violaram sua liberdade, né? Seu corpo e tudo mais. Mas na época lá com os meus 14, 15, 16 anos, eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, não tinha uma rede de apoio. E eu tenho uma consciência que teria sido difícil alguém acreditar em mim, talvez, mas se eu tivesse feito a denúncia... É isso, né? Agora também... Eu tenho 29 anos agora, né? Passei por muita coisa, me tornei mais... Eu era muito medrosa. Eu confiava muito que, tipo, não, essa pessoa aqui da minha família vai me proteger. Esse amigo aqui, esse namorado. E eu terceirizava o cuidado, né? Eu me arrependo de não ter denunciado, teria me evitado muito sofrimento também. Eu me arrependo de ter usado drogas sintéticas. Me arrependo. E, inclusive, eu lembro que eu fumei durante, acho que 9 anos a cannabis. Mas as sintéticas,
Eu via a galera usando assim e eu falava, pô, eu nunca vou fazer isso, nunca vou fazer isso porque quando eu fizer isso não vai ter mais volta, eu vou querer usar outras coisas, né? Porque era o que foi me ensinado e tudo mais, fui educada sobre isso. E eu experimentei uma vez, outra, falei, não tem nada demais. Eu não sabia que eu tinha predisposição genética à bipolaridade. E aí foi só ladeira abaixo. Então eu me arrependo. Me arrependo não pelas substâncias, eu me arrependo pelo exagero e por não saber que eu, ao utilizá-las, desencadearia muitos problemas na minha vida. Oitava. Eu me arrependo de não ter cuidado mais da minha saúde quando eu era mais jovem. Nossa, meu pai falava muito isso e minha irmã repetiu. Quando minha irmã repetiu isso, eu fiquei... Meu pai falava, sem saúde você não tem nada. E é isso aí mesmo. Você pode ter a casa, o dinheiro, você pode ter o corpo, a beleza, a voz, o talento, mas sem saúde, acabou. Entendeu? Então eu me arrependo de não ter cuidado mais dos meus dentes. Inclusive eu tô devendo ir pro dentista, colocar uma prótese, fazer limpeza, mas isso aí também envolveu muita questão pessoal, no sentido de que eu tava lidando com coisas muito maiores que eu não tinha tempo nem de fazer o exame. Então hoje em dia eu me exercito, eu tento fazer o máximo com o que eu tenho. Eu acho que tá rolando o jogo da Alemanha, tomara que ela esteja perdendo. Deixa eu ver o que mais. Nono, eu me arrependo de não ter voltado pro interior quando eu terminei com o meu ex. Isso aqui pode ter sido qualquer um. Mas esse aqui é um ex que acabou me levando a Dean. E foi um ex que atrapalhou muito minha vida, porque ambos imaturos, ambos adoecidos, ambos com famílias desestruturadas. E eu acho que o nosso primeiro término eu já deveria ter voltado pra lá e cuidado da minha saúde. Nós nos conhecemos na época que eu tava cuidando da minha saúde mental pós-diagnóstico da bipolaridade. E não foi saudável nem pra mim nem pra ele. Eu me arrependo de ter insistido. Eu fui covarde, eu falei, poxa, eu não quero voltar pro interior, eu quero ficar em Salvador. E eu queria ter voltado porque eu teria passado mais tempo com meu pai. Eu tive a crise em 2021 e o relacionamento durou até 2023, 2024 enrolando, né? E meu pai faleceu no ano novo de 2023, então eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Eu teria vivido mais com meu pai. Essa aqui eu vou tentar falar de uma forma mais leve, porque é bem pesada. Nossa, nem lembrar que tinha escrito isso. Eu acho que até covarde comigo mesma ter escrito isso pra mim, mas foi o que eu senti, né? Quando eu escrevo realmente o que tá apertando meu peito. 10º e último, né? Tópico. Eu me arrependo de ter sido covarde para lutar pela minha vida e ter tentado tirar minha vida tantas vezes. E isso aqui eu falo, tem comportamentos nossos que nós naturalizamos, mas que são comportamentos autodestrutivos. A questão de não cuidar da saúde, sabe? Eu me arrependo de terceirizar algo que só cabe a mim, que é cuidar de mim mesma. Então, hoje, toda vez que eu vejo uma situação que vai me gerar, vai afetar minha saúde e tudo mais, eu digo, oxe, eu vou dormir aqui, vou tirar um cochilo. Ou então vou ligar pra alguém, mandar uma mensagem, até gravar um vídeo na internet, por mais que algumas pessoas achem que é caçar like, não é não, pô. Quando o calo aperta, quando você sente a pressão mental, psicológica ou financeira, o que quer que seja, peça ajuda. Peça ajuda. Não desista de você, não desista da sua vida, tá? Eu sei que tem realidades que são insuportáveis, mas se você lutar com as suas forças pela sua vida, não para provar nada para ninguém, você vai ver que vai valer a pena. E existem alegrias nos momentos comuns da vida. Hoje em dia eu fico feliz pelas minhas pequenas conquistas. E o julgamento alheio é alheio. A única opinião que deve valer para a sua vida é a sua, ou de quem realmente está ali com você no dia a dia. Do contrário, foco em frente.
Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu nunca peço para se inscrever, se inscrevam, compartilhem meus vídeos, comentem o que vocês acham. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.